Se você não gosta desse casal, com certeza você tem desvio de caráter. Essa é a evolução do Craig e do Tweek, o casal Crick. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos embarcar no mundo selvagem e imprevisível de South Park. Hoje mergulharemos a fundo na história de dois personagens que começaram como figuras de fundo, apareciam um pouco, mas se tornaram um dos casais mais amados e surpreendentes da série, Craig Tucker e Tweek, os nossos queridos Crick. Da expressão de despreocupação e do dedo do meio constante do Craig, até a paranoia nervosa e movida a muita cafeína do Tweek, esses dois pareciam completamente opostos no começo da série, mas no verdadeiro estilo de South Park, nada é tão simples quanto parece. Ao longo dos anos, nós os vimos passar de apenas amigos para um dos casais mais inesperados, mas emocionantes do programa. Nesse vídeo, exploraremos a evolução dos nossos queridos Craig e Tweek como um casal, de personagens secundários ao par favorito dos fãs de South Park. Deixa aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada e bora embarcar nessa jornada muito gay. Primeiramente, se você caiu aqui de paraquedas, ou você também que não caiu aqui de paraquedas, devemos explicar quem é o Craig e quem é o Tweek, para a gente entender um contexto, basicamente, do negócio. O Craig Tucker é, como todos os moleques da escola, estudante da escola elementar de South Park. A característica mais marcante do Craig é o seu chapéu azul, coberto com uma bolinha amarela. E fato que, não sei se é relevante, é o meu personagem favorito. Uma outra característica é a sua tendência a mostrar o dedo do meio para as pessoas, geralmente sem nenhum motivo aparente. E ele também lidera um grupo conhecido como Craig e os Caras, ou a gangue do Craig. Além de ser o personagem disparado de South Park mais zen, aquele cara que não liga pra absolutamente nada, Craig também tem a fama de ter um mau comportamento e é referido em vários episódios como o maior criador de problemas, principalmente pelo Sr. Adler, lá no episódio Tweek vs Craig, que a gente vai mencionar aqui um pouquinho nessa linha do tempo. Mas agora, quem é o nosso querido Tweek? O Tweek é, e a sua característica marcante, um cara muito ansioso. A origem dessa ansiedade vem também do fato dele beber muito café, aumentando ainda mais a sua propensão a ser ansioso. Ele tem várias paranoias e espasmos musculares nervosos. Embora normalmente ele seja um personagem de fundo, ele apareceu como um membro dos personagens principais, no lugar do Butters, lá na 6ª temporada, quando o Butters acabou substituindo o Kenny, porque o Kenny morreu, só que o Butters também não serviu muito para os moleques e eles acabaram escolhendo o Tweek durante um episódio para substituir o lugar do Kenny. Só que não deu muito certo. A história desses dois como personagens de fundo não durou muito tempo. Durou, digamos, 3 temporadas, até o fato originário dessa treta começar. Como os dois se conheceram, como os dois entraram no caminho um do outro. Vamos descobrir. Tudo ocorreu no episódio Tweek vs Craig, episódio 5, lá da 3ª temporada do show, que eu vou contar aqui pra você. Toda a treta desse episódio começa quando os meninos têm uma aula de marcenaria com o Sr. Adler. Ele pergunta à turma quem é o maior baderneiro da porra toda. O Stan e o Kyle dizem que é o Tweek e o Cartman diz que é o Craig. Depois de uma disputa, o que obviamente iria acontecer, eles fazem com que os dois lutem entre si, mentindo que um desafiou o outro e contou mentiras um sobre o outro. O Kenny, enquanto tudo isso está acontecendo, foi fazer uma aula de economia doméstica, tornando-se o único menino a comparecer a essas aulas. Depois da escola, os garotos e uma multidão se forma para ver a luta, e a partir desse momento estava nascendo uma sementinha de amor entre o Tweek e o Craig. Inicialmente, o Tweek não quer brigar com o Craig, e também, inicialmente, o Craig não quer brigar com o Tweek. Só que os moleques continuam contando mentiras, dizendo, cara, o Tweek falou isso aqui de você, hein? Se fosse você, eu brigava com ele. E o contrário também, cara, o Craig falou isso aqui de você, você vai ser um bundão e não vai brigar com ele. E eles continuaram colocando fogo nessa luta que não deveria nem ter acontecido. A treta tá formada e eles combinam de lutar. Depois da escola, o Tweek e o Craig aparecem, mas eles não sabem como brigar, e a luta é remarcada, enquanto os garotos treinam os dois lutadores. O Stan e o Kyle treinam o Tweek, com um box com a ajuda do Jimbo e do Ned. O Tweek bate no Ned depois de alguns rounds, e o Cartman ensina o Craig, numa cena maravilhosa, a lutar sumô. Infelizmente, o Craig perde para o Cartman depois que ele empurra o Craig com sua bunda gigante. A
A luta, como você pode imaginar, aconteceu. Eles saíram no soco e acabaram parando no hospital. E os meninos vão ver como eles estão. Eles pedem desculpas ao Twick e ao Craig, admitindo que nenhum deles nunca insultou ninguém e que ninguém nunca quis lutar um com o outro, e que eles mentiram sobre isso apenas para ver quem poderia vencer em uma briga. Então, um segundo depois, os meninos os convencem a começar a lutar novamente no hospital, usando o mesmo método de mentiras antes, e eles caem na mão novamente. Mas esse aqui foi o pontapé inicial para esses dois entrarem no caminho do outro. Esse episódio aqui é maravilhoso e teceu um pouco das linhas do que aconteceria nessa relação no futuro. Eles foram, e guarda isso daqui, jogados na vida um do outro por pessoas que interviram na relação um do outro. Isso vai acontecer bem no futuro de South Park. Durante as temporadas 4 até a temporada 18, os dois foram personagens recorrentes da série, mas não tiveram tanto contato um com o outro. Sempre foram do mesmo grupo, o grupo do Craig e dos caras, a gangue do Craig, enfim. Mas a interação entre um e outro não foi nada além disso mesmo. Até no jogo South Park The Stick of Truth, os dois continuam com essa relação de amizade. Mas um episódio mudou toda essa dinâmica. Esse episódio mudou a história do Craig e do Twick. E tudo tem a ver com garotas asiáticas. O diretor PC e a Wendy no episódio Twick contra Craig, olha só o jogo de palavras que eles fizeram, porque o primeiro foi Twick versus Craig, eles organizam uma assembleia para apresentar aos alunos a arte asiática do yaoi, se eu estiver comentando corretamente. Eu acho que é yaoi. Que aumentou devido ao fluxo de alunos asiáticos. As fotos mostradas são todos desenhos em estilo mangá, do Twick e do Craig envolvidos em atividades homossexuais. Não sei se eu tô falando o termo correto, você entendeu. E a gangue fica confusa com isso, os moleques ficam muito capciosos com o que tá acontecendo aqui. O Twick e o Craig, então, vão até o escritório do diretor PC, onde ambos afirmam que eles não são gays, mas o diretor PC ignora completamente a afirmação, na verdade, a negação deles, de se houver um relacionamento entre eles, eles devem ter consentimento afirmativo. O Stan fala com o seu pai sobre a confusão sobre quem os asiáticos arbitrariamente decidem retratar como gays no yaoi. O Randy, que não sabe nada sobre o assunto, mas, como sabemos, está desesperado para parecer politicamente correto, chega à conclusão de que os asiáticos têm a permissão para decidir quem é realmente gay ou não. Lá no supermercado Whole Foods, o pai do Craig, o Thomas, é parabenizado pelo Craig ser gay, mas ele não está disposto a aceitar isso. Na casa do Twick, os pais do Twick celebram e aceitam o status do Twick como gay, recompensando ele com dinheiro. É uma cena maravilhosa. Enquanto o Cartman pondera sobre o relacionamento do Twick e do Craig, ele começa a fantasiar novamente sobre o seu alter ego semelhante ao Cupido, o Cupid Me. E logo no dia seguinte, na escola, a crescente tensão entre Twick e o Craig os leva a brigar. Mas toda essa treta é descartada, porque todo mundo pensa, é só um casal brigando, tá tudo bem. E aí os dois recebem mais dinheiro por serem gays e são dispensados sem nenhuma punição. Isso aqui continua sendo maravilhoso, meu Deus do céu. Enquanto o pai do Craig, o Thomas, se volta para o álcool, o Randy diz a ele que ele não tem controle sobre se o Craig é gay ou não. São os japoneses que tomam essas decisões. E no meio disso tudo, o Kyle intervém na treta, não pro Randy e pro Thomas, mas para outras pessoas. O Kyle explica ao Stan e vários outros alunos o que o yaoi realmente é, uma forma de arte criada por meninas para meninas, como uma forma perversa de fazer os homens parecerem atraentes. O Craig convence o Twick, e essa parte é maravilhosa, a anunciar que eles são gays, e então encenar um rompimento falso para colocar o assunto de lado, encerrar toda essa treta, de vez colocar uma tampa sobre essa relação. Inicialmente relutante, o Twick se deixa levar pela performance, retratando o Craig como um traidor manipulador e a si mesmo como parte injustiçada, quem foi traído na relação. O Craig se torna massivamente impopular, todo mundo detesta o Craig por ter traído o nosso querido Twick, com as artistas de yaoi ficando ainda mais inspiradas pela tristeza do Twick e retratando ele em uma arte bem triste. Depois disso, o Twick pede desculpas ao Craig por fazê-lo parecer um manipulador e também a pessoa que traiu na relação, mas o Craig rejeita a sua ideia de fingir que
estão juntos novamente. O Thomas se dispõe a aceitar seu filho, graças a uma flecha de amor disparada pelo cupidinho do Cartman, e encoraja o Craig a ser gay e lhe dá dinheiro também. Isso é maravilhoso. O Tweek e o Craig se reencontram e começam a andar de mãos dadas em público e a jogar jogos juntos, enfim, fazer atividades normais de um casal, trazendo alegria de volta à cidade. Os dois foram tão assediados pela cidade de South Park que decidiram realmente seguir com a trama. Não, cara, beleza, a gente é gay, somos um casal agora, bora lá. E foi assim que o casal mais legal da história de South Park, o casal mais pica da história, foi formado. Você viu a piadinha que eu fiz aqui, né? Mas não parou só aí a história do Craig e do Tweek. A gente teve também o jogo South Park The Fractured Butthole, ou A Fenda que a Bunda Força. Ou como alguns de vocês aqui tentaram me corrigir, A Fenda que a Bunda Força. Não sei como que é a entonação disso daqui, mas você entendeu que jogo que é. Se no primeiro jogo, The Stick of Truth, o Cajado da Verdade, os dois não eram um casal, depois desse episódio, e o jogo posterior foi A Fenda que a Bunda Força, os dois eram sim um casal, e passam todo o jogo como o casal que são. Existem até missões onde os dois estão brigados e você tem que defender um ou outro lado, que é simplesmente maravilhoso. Em temporadas posteriores também, os dois continuam como um casal. Toda essa treta aconteceu na temporada 19, no episódio Tweek contra o Craig. Então hoje estamos na temporada 26 e Tweek e Craig, os nossos queridos Crick, ainda permanecem como o casal maravilhoso que são. Mas eu quero saber de você, curtiu essa viagem pela história e pela evolução do Tweek e do Craig, do Crick? Deixa aqui aquele like maravilhoso e também comenta qual outro personagem de South Park você quer que a gente volte com esses vídeos de evolução. Já temos vídeo de evolução do Cartman, do Kyle, do Randy, do Butters, do Kenny, se eu não me engano. Podemos trazer outros personagens de South Park e de qualquer outro desenho. Deixa aqui o seu comentário. Se curtiu esse vídeo e se curte o nosso canal, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Estamos postando vídeos todos os dias. Continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.